por favor, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Entendi. Mas tá, aí tu foi parar lá em Roraima. É. E aí? Não, e aí cheguei lá com uma ideia, né, do senso comum do que era a Amazônia, de como poderia o desmatamento ser combatido, as causas do desmatamento, para mim, na minha cabeça, eram umas, e depois eu fui ver na prática que eram outras. E Na tua cabeça era o quê? Na minha cabeça era a Amazônia era desmatada para a agricultura, a Amazônia era desmatada para a pecuária. Uhum. Era um efeito, o desmatamento era um efeito colateral. Você sabe que é isso que eu achava também, então me ilumina aí. Essa dinâmica mudou. Isso já foi assim. Tá. O que aconteceu? O preço da madeira no mercado internacional, nas últimas 2 décadas, disparou. Por que disparou? Porque os grandes fornecedores de madeira para o mundo, os países do Sudeste Asiático. E eles fizeram uma exploração irracional dos recursos madeireiros, de modo que começou a escassear no mercado internacional. E aí a madeira na Amazônia ficou atrativa. Então o que antes era um subproduto, a madeira passou a ser o produto principal. A galera já parou de desmatar para criar gado e passou a desmatar para ter a madeira. Exatamente. Isso, quando a gente pega os gráficos de produção agropecuária na Amazônia Legal, nos últimos 10 anos, e vê o crescimento de agricultura, pecuária, é um crescimento bem sutil, 6%. Quando você pega no mesmo período de desmatamento, 72%, 90%, depende do lugar. Então, assim, não há uma relação... Nos últimos quantos anos? Nos últimos 10 anos. Tá, isso é interessante, Alexandre, porque é o seguinte, o Bolsonaro falou muitas vezes que o desmatamento lá dele era baixo, aí a galera rebatia dizendo que tinha aumentado não sei quantos %, mas se a gente comparar com o primeiro governo Lula, o dele é mais baixo mesmo, tipo metade. Não. Em números absolutos. Mas números absolutos não traduzem necessariamente o que aconteceu. Tá bom. Digamos que você pega uma empresa para administrar. É como se você pega uma empresa para administrar e ela tem uma dívida de 30 milhões de reais. Tá. E você entrega, ao final, uma empresa com um lucro de 1 milhão de reais, depois de 4 anos. Pô, você pegou numa dívida de 30 milhões de reais. Não, fiz mágica nesse caso aí. Tá entendendo? Sem juízo de valor, mas se você pegar o número, o desmatamento que o Lula recebeu, o governo PT recebeu, do governo Fernando Henrique, que chegou a 28 mil quilômetros e chegou a 4.500, há uma redução de 82%. E foi isso que aconteceu? Foi isso que aconteceu. Números irrefutáveis, imagens de satélites. Aí, vamos fazer... porque eu também peguei essa informação que eu tenho, ela também é meio enviesada, porque eu a vi de pessoas defendendo o Bolsonaro. E de uma posição isenta, eu olho aquilo ali e falo, é verdade. Mas eu não sabia do dado anterior. Né? É isso que é a grande demanda, eu acho, hoje, da sociedade brasileira e da comunidade internacional sobre a Amazônia, é para a gente ter um diálogo honesto, é informação. Por isso que, assim, te parabenizo pela iniciativa de estar sempre tocando nesse assunto de meio ambiente, que as pessoas precisam ser bem informadas. E tudo que eu falar aqui hoje, você pode ter certeza que eu falo baseado ou em estudo científico ou em documentos oficiais que eu tive acesso, ou documentos públicos. Mas por isso que não dá para comparar. O Bolsonaro pegou em 7.500 e entregou 14 mil. Tá. Sem falar que desestruturou completamente os órgãos de combate ao desmatamento. E isso que você está me falando, esse assunto me leva à tua grande polêmica, de certa forma, que tu arrumou um problema com o Salles. Ele que arrumou comigo. Veja bem, eu estava na Amazônia fazendo meu trabalho. Se entra um louco aqui agora, invade o seu trabalho, o que você faz com ele? Você bota ele para fora. Eu chamo o Cabral, que tá lá embaixo. Não é? Assim, acho que ele nem é passado Cabral, na verdade, né? Mas um ministro de Estado sair de Brasília e ir lá pro interior do Amazonas. Mas peraí, Alexandre, antes da gente chegar nele sair de lá, sair de um lugar e ir pro outro, o que tava acontecendo? Porque tem a foto famosa dele, é ele assim, com a porrada de madeira atrás, não sei o quê. Mas o que estava acontecendo ali para ele sair de lá de onde ele estava para ir? Vamos lá. O desmatamento na Amazônia hoje, ele é coisa de organização criminosa de alta periculosidade e alto nível de
de influência em todos os níveis do país. É porque é um negócio bilionário. E naquela apreensão ali, que nós fizemos meio que por acidente, porque a primeira balsa que foi apreendida eu achava que era madeira do Amazonas, mas era madeira do Pará, que por uma questão geográfica estava passando pelo Amazonas. Uhum. Aí puxamos o fio e foi chegando naquilo tudo lá. As imagens de satélite mostravam que elas foram retiradas de locais onde não se poderia retirar madeira. Ou estava em área de preservação permanente, ou estava fora do plano de manejo, ou não tinha plano de manejo. Enfim, já haviam diversas irregularidades comprovadas por laudos. Tá. Laudos periciais muito bem embasados. Então, eu sou muito conservador com esse negócio, tanto quanto a pedir prisão de alguém, ou quanto a representar contra uma pessoa, ou apreensão, porque isso causa um dano na vida pessoal de qualquer um. Então, acho que uma autoridade ela tem que ser muito cautelosa nisso. Mas, se você tem certeza, você também tem o dever de fazer. Né? E ali não havia, assim, dúvida alguma sobre a ilegalidade da madeira. Mas zero dúvida. Zero dúvida. Tá. Porque nas imagens de satélite fica claro que aquela madeira não poderia sair dali. Daquela forma, sem documento, enfim. Aí ele foi lá, olhou duas, né? E disse que estava tudo certo. E ele recebeu os laudos. Esses laudos foram entregues ao Ministério do Meio Ambiente. Então ele sabia muito bem das ilegalidades existentes. E para piorar, ele mesmo organizou lá alguns madeireiros de Santa Catarina. E aí como essas pessoas se apoderaram dessas terras no Pará? Né? Meio longe pra caralho. Meio longe, né? Longe e estranho. Em 1986, o Estado do Pará fez um projeto de assentamento chamado Projeto Trairão, em 1986. E algumas pessoas se habilitaram para esse processo de assentamento, onde seriam distribuídas terras públicas. Só que essas terras eram da União. E o assentamento não foi concluído, lá em 1986. Passados 32 anos, o governo do Pará fala assim, não, vamos corrigir isso daí. Aquele pessoal que não foi assentado naquela época vai ser assentado agora. Isso tudo está escrito na documentação. Parece razoável, né? Pô, o cara pagou e não recebeu lá, eu dou uma outra terra que a hora que é minha. Só que o seguinte, quem comprou foi o Manuel. E quem está recebendo aqui é o José. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem um contrato de permuta que justificou isso. Permuta, troca, né? Estou trocando essa área por essa daqui. Estou trocando a área do Manuel com o João. Estou trocando o seu carro com ele. Só que você não assina o contrato, entendeu? Entendi. É nesse nível. Não precisa ser um Sherlock Holmes para ver a fraude. E quem entregou isso? Mas só que quando sai no Diário Oficial e quando vai para o cartório, parece que quem estava lá no dia era a pessoa que estava no título. Então, assim, não tem desculpa. Não tem desculpa. É injustificável. Então, a grilagem de terras ficou também evidenciada nesses documentos. E ele foi lá fazer defesa dos criminosos, ele, a Carla Zambelli, Zequinha Marinho, foram os três lá. E eu, na época, fiz a notícia crime apenas contra ele. E o presidente do IBAMA e o Telmário Mota, que era senador. Porque eu não tinha, na época, certeza sobre se a Carla Zambelli tinha ou não... as informações que eles tinham. As informações que eles tinham, né? Depois eu vi que, em um outro episódio lá na Câmara dos Deputados, que ela pegou um documento da Rondobel, e aí eu vi o grau de envolvimento dela. Se eu soubesse disso antes, teria representado contra ela também. Então foi isso. Assim, é como se alguém tivesse apreendido, um policial em algum lugar tivesse apreendido 100 quilos de cocaína. Aí vai lá... Pô, alguém vai lá defender o traficante... Aí sai o ministro da Justiça, ou sei lá, e vai lá, o secretário de Segurança Pública vai lá e defende. É mais ou menos essa situação na tua cabeça. Na época eu dei o exemplo, é como se houvesse a libertação de um local com trabalho escravo e o ministro do Trabalho fosse lá defender o dono da fazenda que estava promovendo a escravidão. É um contrassenso. E pior ainda, né, porque a nossa legislação diz o seguinte, se você tem a obrigação de evitar um crime... e se esse crime acontece e você é omisso em evitar esse crime, você não pratica só a omissão. Você é autor do próprio crime. Né? É o crime comissivo por omissão. O ministro do Meio Ambiente, a Zambelli na época era presidente da
da Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados. Eles tinham obrigação de zelar pelo meio ambiente. E não o contrário, né? E na tua cabeça a motivação é ganhar grana? Lógico. Sempre, né? Lógico. Interessante que um desses políticos que fez essa mobilização, porque foram muitos políticos, recebeu como em doação de campanha de um dos investigados. Está lá na doação. Então, assim, a destruição da Amazônia começa no Congresso Nacional.